Ei, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero saber o que de fato é um valor para você, o que de fato é um valor para sua família, sabe? Por que eu tô te perguntando isso? Eu tô desenvolvendo novos projetos, né, na minha vida profissional e eu estava conversando com meu marido e estava falando assim, poxa, eu preciso organizar melhor o meu dia, porque essa semana eu acabei que por a gente ter saído, por a gente ter passado alguns dias fora de casa e até que a gente consegue colocar a nossa rotina de volta no lugar, né? Eu observei que nessa semana em questão eu tinha ficado pouco tempo com os meninos, mesmo estando em casa o tempo todo. E aí eu falei com o Felipe, né, que é o meu marido, eu falei assim, poxa, isso não é uma prioridade para mim. E aí eu falei, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, porque um dos maiores problemas na família é a falta de estrutura. É porque nós desestruturamos a nossa família devido às nossas atitudes, devido aos nossos comportamentos, e quase sempre isso acontece sem a gente perceber. Por exemplo, você se casa, você tem o seu marido ali como seu companheiro, como uma pessoa importante para você e você dedica tempo para ele, um tempo de qualidade. Porque um relacionamento, ele é baseado nisso, numa troca, né? Não é só uma pessoa que fala, não é só uma pessoa que dá. A outra também tem que falar e a outra pessoa também tem que oferecer. Então é uma troca mútua, né? Todo mundo precisa disso. E quando chegam os filhos, muitas vezes, devido à grande demanda da criança, que a criança exige da mãe, né? Principalmente quando são pequenas, porque exige mesmo mais presença, mais o tempo todo tá ali perto, né? Isso muitas vezes faz com que a sua estrutura familiar sofra alguns abalos. Mas o que a gente precisa entender? Que quando a gente tem uma clareza de quais são os nossos valores, de quais são as suas prioridades, de qual que é a ordem de prioridade na sua casa, na sua família, você consegue evitar esses problemas familiares. Então, por exemplo, chega o filho, quase sempre as mães fazem com que o filho se torne mais importante que o marido. Gente, eu sei que esse vídeo vai causar uma polêmica, muita gente vai ficar contrariado, mas eu estou te falando por experiência própria, de estudo de muitos anos, e eu te falo. E esse é o maior motivo da destruição das famílias e dos lares, a falta de prioridades. Então, quando eu falar que uma pessoa, que uma posição é a mais importante que a outra, não é que a outra não tenha importância, é que nós precisamos entender a ordem como as coisas funcionam. Então, entenda, se você pega o seu filho e coloca ele no lugar do seu marido, priorizando o seu filho mais do que o seu casamento, do que o seu marido, acredite, a sua vida vai destruir. A sua vida vai se destruir. E, consequentemente, você vai estar destruindo a vida do seu filho. Porque ele não vai ter uma família como referência. Ele não vai entender o que realmente é família. Ele não vai entender o que realmente é prioridade. Ele não vai entender que realmente o que é um valor. E aí ele vai ter uma vida destruída também. Então, você precisa entender que você tem que priorizar o seu relacionamento com o seu marido. Porque ela é a base da família. Se você tá mal com o seu marido, se você tá mal no seu casamento, se você tá mal com a pessoa que você ama, a sua família, com o tempo, vai se desestruturar, porque a base, ela não tá firme, ela não tá sólida, ela não tá estável, sabe? Então, cuide do seu casamento, cuide da ordem das coisas dentro da sua casa. Por quê? Porque o seu filho, ele é mais importante do que o seu trabalho. E é nesse ponto que eu quero chegar. Eu estava trabalhando tanto, desenvolvendo novos projetos e o tempo todo a sua mente fica assim, poxa, você está fazendo tudo isso pela sua família. Não é só por você, não, sabe? É pelos seus filhos também, porque a vida deles vão ser transformadas, né? E quanto mais eu aprendo, mais eu aplico na minha família. Então isso é maravilhoso, olha que coisa boa. Então pode trabalhar muito, pode estudar muito. Mas a que preço? Deixando o meu filho de lado, a minha filha de lado? E aí eu comecei a refletir muito sobre isso. Do que adianta eu querer salvar o mundo, salvar as pessoas, ajudar todo mundo a transformar as suas famílias e eu perder a minha família e eu perder os meus filhos?
Será que vale a pena? Será que isso é uma prioridade para mim? E aí eu comecei a entender essa questão da prioridade, que em primeiro lugar tá o meu Deus, lógico, óbvio, em primeiro lugar tá Deus. Depois tá o meu casamento com meu marido, antes dos meus filhos. Então, eu tenho tempo de qualidade com meu marido. Por isso que os meus filhos dormem 8 horas em ponto. Todo mundo tá dormindo, porque eu tenho tempo de qualidade com meu marido. Isso para mim é uma prioridade. Então, a questão dos meus filhos ficarem acordados até mais tarde, isso não é negociável aqui dentro de casa. Eles não vão dormir tarde, eles vão dormir cedo, porque eu preciso ter esse tempo de qualidade com meu marido. Outra coisa é o meu trabalho. Se eu vejo que o meu trabalho está afetando diretamente o meu relacionamento com os meus filhos, eu paro, eu diminuo, eu piso no freio. Ah, mas você vai perder. Ah, mas você quantas oportunidades. Não interessa. A minha prioridade é os meus filhos. A minha prioridade é o meu filho, é a minha filha. Não importa se eu vou diminuir o ritmo do meu trabalho, não importa se eu vou demorar mais tempo para chegar onde eu quero, não interessa. A minha prioridade é o meu filho e a minha filha. Entende, gente? Então hoje eu quero te trazer essa clareza, né? A prioridade é o seu trabalho, não é os seus amigos, sabe? Não é o oba-oba, não, é o seu trabalho, porque é o seu trabalho que vai trazer sustento e uma vida equilibrada, uma vida feliz para sua família, uma vida que vai proporcionar muitas coisas, né? Então é o seu trabalho. Então quando você consegue colocar aí a ordem de prioridades para sua vida, você não sofre, você não cresce profissionalmente destruindo a sua família, sabe? Você não cresce no relacionamento com o seu filho destruindo o seu relacionamento com o seu marido. A gente precisa encontrar o equilíbrio e é isso que eu te convido a fazer hoje. Pega um papel, pega uma caneta e faz uma lista do que é uma prioridade para você hoje. Poxa, Priscila, eu concordo com você. Primeiro é Deus, depois meu marido, meu filho, meu trabalho, meus amigos. Beleza. Você concorda? Ótimo. Ah, não concorda? Faça a sua prioridade. E me fala aqui, escreve do outro lado, faz um risco no meio, escreve do outro lado o que tem sido hoje a sua prioridade. Priscila, eu percebi que eu coloquei o meu filho como prioridade, eu deixei o meu marido de lado e eu percebi também que eu tô colocando o meu trabalho acima do meu filho. Pois é, acredite, isso vai desestruturar a sua família. Então, estabeleça essa lista, faça essa lista, decida mudar a ordem das coisas que estão acontecendo na sua casa, tenha clareza, porque se a gente não sabe aonde tem que mudar, a gente não consegue mudar, né? Então tenha clareza e decida fazer diferente hoje. Conta pra mim aqui nos comentários como que tem sido o relacionamento aí depois da mudança, o que tem acontecido. E eu quero te ajudar a conseguir transformar a sua família, combinado? Clica aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Eu conto com você. Tudo de bom, beijo, tchau, tchau!